Olá, muito bem-vindo a mais um culto aqui da nossa Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. Muito bem-vindo todos vocês da igreja, da nossa igreja e das demais igrejas também que vão participar conosco, estão participando conosco em mais este culto neste domingo de manhã. Você é muito bem-vindo conosco na nossa adoração. Participe conosco. Que esse culto seja uma bênção para você, que seja uma bênção para todos nós. Vamos colocá-lo em oração diante do nosso Deus, que é para quem nós prestamos o nosso culto. Oremos, pois. Senhor, amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença em oração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, e agora nós estamos reunidos mais uma vez, mesmo que não presencialmente, mas estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, uma pequenina parte da igreja dele aqui neste mundo agora para cultuar ao Senhor, e sabemos que o Senhor diz que precisamos cultuá-lo em espírito e em verdade. E Pai Santo, por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer isso. E é por isso que nós rogamos ao Senhor, que o Senhor venha agora e nos capacite a adorá-lo, a prestar este culto ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, que o Teu Santo Espírito nos direcione também em mais esta adoração, mas que esse culto seja para a honra, para a glória do Senhor e para o bem do Teu povo e para a salvação de outros mais que o Senhor queira salvar nesta manhã. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco. E mais uma vez, como eu fiz também na quarta-feira à noite, eu quero dizer o seguinte: se por acaso a sua igreja está também realizando um culto nessa mesma hora que a nossa, então nós pedimos que você participe do culto com a sua igreja. Não deixe de participar, de apoiar a sua igreja para vir participar conosco aqui, não. É uma bênção para nós ter você conosco, mas não dessa forma. Então, fora isso, todos os demais estão bem-vindos aqui. Que esse culto seja bênção para nós. Vamos agora com a nossa primeira parte musical. A primeira música é Saudai o Nome de Jesus e a segunda música será Firmes. Cantemos, pois. Anjos vos prostrai, ó anjos
Segunda Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal.
Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Depois aí da leitura da palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos com a nossa próxima parte musical com mais duas músicas. A primeira, Sossegai, e a segunda música, Ele Pode. Cantemos, pois. O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu.
Por maior que possa ser a tua dor, por mais forte o sofrimento que tu tenhas, não te esqueças, perto está o Salvador. Quando clamas, Ele estende a sua mão. Tantos outros já provaram desse fel, mas deixaram para trás o seu sofrer. Confiaram em quem pode socorrer. Nessas horas só Jesus pode valer. Põe tua fé no Salvador, só Ele pode atender a tua voz e responder ao teu clamor. Põe tua fé no Salvador, só Ele pode. Prova a paz que Ele dá no seu amor. Por maior que possa ser a tua dor, por mais forte o sofrimento que tu tenhas, não te esqueças, perto está o Salvador. Quando clamas, Ele estende a sua mão. Tantos outros já provaram desse fel, mas deixaram para trás o seu sofrer. Confiaram em quem pode socorrer. Nessas horas só Jesus pode valer. Põe tua fé no Salvador, só Ele pode atender a tua voz e responder ao teu clamor. Põe tua fé no Salvador, só Ele pode. Prova a paz que Ele dá no seu amor. Põe tua fé no Salvador, só Ele pode atender a tua voz e responder ao teu clamor. Põe tua fé no Salvador, só Ele pode. Prova a paz que Ele dá no seu amor. Prova a paz que Ele dá no seu amor. E agora, depois da nossa adoração cantada, depois da nossa oração, depois da leitura da Palavra de Deus, nós vamos para a pregação da Palavra, esperando que o Senhor fale conosco hoje de manhã. Dando continuidade no nosso estudo à centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo no plano divino, nós vamos hoje ver a terceira pessoa da falsa trindade do mal. E o texto está que nós vamos considerar mais hoje de manhã, texto base, Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 até ao versículo 18. Então presta bastante atenção nesse texto aí, falando do surgimento do falso profeta aqui na terra e como ele agirá. Apocalipse 13, de 11 a 18, leiamos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Está aí então Apocalipse 13, versículos de 11 a 18, falando da terceira pessoa da falsa trindade do mal. Nosso estudo aqui da centralidade do Senhor Jesus Cristo no plano divino, chegamos na etapa final desse plano que nós já estamos acompanhando desde a eternidade passada até agora. Chega aquela parte então do período da grande tribulação e o Senhor Jesus Cristo no céu, ele pega o livro selado, pelo qual todos estavam chorando porque ninguém era digno de abrir o livro, e é o livro que conta a parte final da história, e o Senhor se apresenta como digno, pega o livro, todo mundo então festeja, se alegra, e o Senhor pega esse livro e começa a quebrar os selos, ele vai deslacrando o livro, e à medida que ele quebra o selo, ele revela uma etapa do plano final de Deus, na sua etapa final. Nós estamos aí nesse livro, no 7º selo, ele tem 7 selos, estamos no 7º selo, e no 7º selo existem 7 trombetas. Nós já estudamos 6 e estamos aí na 7ª trombeta, que revela esse surgimento dessa falsa trindade do mal. São 3 pessoas imitando o Deus verdadeiro, que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a trindade verdadeira, biblicamente falando. Então essa outra trindade vai surgir, que é o dragão, o diabo, segunda pessoa, o anticristo, a primeira besta do Apocalipse, e agora a terceira pessoa da trindade do mal, da falsa trindade do mal, que é o falso profeta. Eles estão imitando a trindade do bem. Como que esse homem, falso profeta, vai surgir e o que ele fará aqui na terra? Qual será a função dele? Antes de continuar, antes de irmos para o texto de Apocalipse 13, de 11 a 18, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeira coisa, se você prestar bastante atenção ao seu redor, você vai perceber que existe o falso cristão. E existindo o falso cristão, existe também no planeta um falso cristianismo. O que significa isso? O que são? Essa pessoa e esse sistema, o falso cristão, o falso crente e o falso cristianismo, ele só é detectado por alguém que sabe olhar bem aguçadamente, bem apuradamente. A maioria das pessoas são enganadas, são iludidas, pensando que tudo isso faz parte da Igreja de Cristo, que todas essas pessoas são de fato cristãs, e tudo isso que a gente vê como evangélico seja de fato
cristianismo. Mas só um especialista pode perceber. Para ilustrar isso, imagine que você vá até o mercado, o supermercado, com R$100, você faz lá a sua compra e vai pagar, fazer o pagamento. Quando você entrega a sua nota de R$100 por caixa, ele pega a nota, eles sempre fazem isso, não é mesmo? Ele pega aquela nota, ele coloca ela numa determinada posição e ele começa a observar. E aí ele fala assim para você, olha, essa sua nota aqui é falsa, isso aqui não vale nada. Aí você se assusta e fala, mas como assim? É exatamente igual? E ele vai dizer para você, não, se parece com a verdadeira, mas é falsa. E você não vai saber detectar isso, mas ele vai. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está analisando a cédula, ela é uma pessoa especialista, ela foi treinada naquilo que é verdadeiro. Ela conhece todos os detalhes da nota verdadeira. E aí, ela olhando para aquela ali, ela percebe que tem alguma coisa ali que não bate, que não faz parte daquilo que é verdadeiro. É uma nota falsa, apesar de parecida, de ser muito semelhante, você olha ali R$100, mas que não vale nada em termos de dinheiro. Não é R$100, só se parece com R$100. Entendeu? Mais ou menos é o que acontece com o falso crente e o falso cristianismo. A maioria não sabe detectar que é um falso crente ou é um falso cristianismo. Por que que não? Por que que eles se passam por crentes e se passam por cristianismo? Pelo seguinte, frequenta uma igreja evangélica. Um dia fez uma decisão falando que aceitava o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Fez um curso de treinamento e foi aprovado nesse curso e aí foi batizado em água. Ele foi aceito para a membresia da igreja. E então eles começam a viver como se fossem cristãos. Por N motivos que isso acontece. E na sociedade de hoje, ser cristão é meio que na moda. E é positivo também. Faz o bem, ajuda o próximo, não se mete em muita confusão, não usa droga, não trafica e por aí vai. Então é bom ser cristão, todo mundo apoia, todo mundo quer ser cristão, fazer boas obras e tudo mais. Quando essa pessoa, falso crente, falso cristão, é abordado na sociedade, ele sai do contexto da igreja onde ele frequenta e ele é abordado na sociedade e ele se identifica como evangélico, como cristão. Ele fala que ele é crente para ser bem aceito na sociedade. Ele fala o endereço da igreja e etc. Então eles se dizem cristãos. Eles são um tipo de malandros dentro do cristianismo. No meio da igreja, são os malandros. Ele fala como crente, ele age como crente algumas vezes, ele fala como crente, mas ele não é crente. Para se dar bem que ele faz isso, ele precisa ter uma credibilidade. Mas como eu disse, são apenas malandros. Querem enganar os pais, que são provavelmente cristãos de verdade. Então eles têm que manter esse comportamento aí. Mas acontece que eles não têm compromisso com nada de Deus. Eles não querem compromisso. Eles querem só os benefícios, o compromisso com Deus não. Eles não estão comprometidos com o reino do Senhor Jesus. E eles não estão comprometidos, muito menos ainda, com o Rei. Aliás, muito mais ainda. Eles não estão comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui e ali, eles se traem. Como que eles se traem? Numa frase, numa determinada atitude, em determinado local. Eles agem de alguma forma ali que revela quem eles são.
o tipo de músicas que eles são surpreendidos ouvindo, o que se você entrar lá no celular dele hoje, olhar um negócio de música, ou outra coisa qualquer de música dele, você vai ver as músicas que gosta. Muitas delas não passam pelo crivo de Deus. A maioria delas são pecaminosas, são músicas que atacam as coisas de Deus. E você vai ver também esses deslizes deles aí nos filmes que gostam, os tipos de filme que gosta, o tipo de roupa, a moda dessas pessoas que elas gostam de fato. Na hora do culto vai vestido do jeito que a igreja exige, ou os pais obrigam. Mas saiu dali, se revela logo, não demora muito não, se revela. Também eles se traem nas falas, falam uma frase aqui, outra frase ali, contam uma piada indecente aqui, outra ali, falam um palavrão aqui, outra ali, e vai se revelando. Mas, como eu disse, só o especialista detecta que se trata de um falso crente. Para as demais pessoas, são crentes, porque fez uma decisão, frequentam a igreja, batizado, membro, e por aí vai. Mas não é. Para os demais, tudo é normal. Eles são cristãos, porque a visão e o entendimento que a maioria tem do que é ser cristão é toda equivocada, é furada, não é bíblica, é mundana, é um ponto de vista cristão do mundo, não da Bíblia. O falso cristianismo é igual. O falso cristianismo já é um sistema, não é mais uma pessoa, mas é um sistema. E você vê as pessoas dentro desse sistema aí. A igreja parece uma igreja, mas você olha para aquilo e alguma coisa você vê, se você é crente mesmo, bíblico, você vai ver, se tem alguma coisa errada com essa igreja aí. Isso não é uma igreja, isso parece mais uma ONG, isso parece mais uma fundação, isso parece mais uma empresa, isso não é uma igreja. Aí você olha para o culto ele tem algumas coisas de cristão, ele tem Bíblia, ele tem um dirigente, tem púlpito, tem bancos, tem pessoas lá que se dizem crentes, eles usam as músicas que os cristãos verdadeiros usam nas suas igrejas. Então isso parece uma igreja. Por um lado você olha assim, você vê uma igreja, mas aí você olha bem com a Bíblia, você fala, não, isso não é uma igreja, isso não é um culto. O culto para Deus não é assim. O culto bíblico ele é focado na pessoa de Deus, esse aí está focado nas pessoas que estão lá. Ele é programado, planejado para as pessoas, não é programado e planejado para Deus. E muitas vezes até as músicas que são cantadas não são para Deus, são para as pessoas. E tudo isso vai formando aquela cédula falsa, sabe? Mas só quem sabe detectar, quem conhece a igreja verdadeira, cristã, bíblica, só quem conhece a pessoa salva mesmo, o cristão salvo, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, é que vai perceber esse tipo de coisa. Os demais não percebem, eles passam batidos. E aí, olha só o perigo. Essas igrejas, elas são tão parecidas com a igreja verdadeira, que muitas igrejas verdadeiras vão se unir com elas, ter comunhão com elas. E os cristãos falsos são tão hábeis no enganar, que muitos cristãos verdadeiros vão tê-los como amigos íntimos, amigos confidentes, amigas íntimas, amigas confidentes. Muitos cristãos verdadeiros vão namorar com quem não é cristão, e muitos cristãos verdadeiros já casaram e vão casar com o incrédulo pensando que ele é crente, com o falso cristão pensando que ele é um cristão. Mas ele vai saber isso a duras penas depois que tiver casado. Por que isso é assim? Por que isso acontece? Porque
que eles são assim? Por causa do que eu também já falei aqui. Ser cristão hoje é legal, é socialmente aceitável, é até promovido, é até endossado, apoiado, motivado. Você já ouviu pessoa falar assim, ó, fulano de tal, vai lá falar com fulano de tal, que fulano de tal está precisando da sua igreja, está precisando da sua ajuda, leva ele para a sua igreja, ou seja, quer que ele seja um cristão, igual você é. E também, ser cristão hoje no Brasil é legal, mas não no sentido de ser legal por ser bonito, atraente, positivo. É legal juridicamente falando, constitucionalmente falando. Ser cristão no Brasil hoje não é ilegal. Você não está infringindo nenhuma lei. Você não está agredindo o Estado. É legal. Então, é tudo favorável para ser cristão hoje aqui no Brasil. E a igreja, então, ela se mete nesse julgo desigual com falsa igreja, e crentes verdadeiros se metem em julgo desigual com falsos crentes. Por que Deus permite isso? O Senhor Jesus Cristo responde lá em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Ele conta uma parábola. Ele fala que um homem semeou boa semente num solo e saiu e foi dormir, pegou no sono. Quando nasceram as sementes, que ele tinha semeado, as sementes boas, enquanto ele estava dormindo lá, veio o inimigo e semeou também a semente de joio no meio das sementes boas de trigo que ele tinha semeado. Quando nasceu, ele olhou e viu uma lavoura de trigo, mas tinha joio também. Só que o joio é muito parecido com o trigo. E os discípulos de Cristo entenderam isso e falaram logo para ele: o Senhor quer que a gente vá no teu reino aí, na igreja, e arranque esses falsos do meio dela? E o que o Senhor diz? Não façam isso. Vocês não sabem exatamente a diferença. Deixa que eu, no final dos tempos, vou fazer essa colheita e vou pegar o meu trigo e vou colocar ele no celeiro e guardar. E o joio eu vou queimar no fogo que nunca apaga. Veja como é essa coisa do falso no meio do verdadeiro. Não há como, assim, 100% garantir que isso é falso e isso é verdadeiro, com relação a uma pessoa e com relação a uma igreja. Mas Deus sabe. E nós podemos ter também algumas suspeitas de quem é crente e de quem não é, pelo comportamento, por tudo aquilo que eu já expliquei aqui. Existe um mundo que não parece mundo dentro da igreja. Entendeu? Você olha para a pessoa, ela é membro da igreja, ela é batizada, ela tem Bíblia, é um mundo, mas você olha por outro lado, mas ela pensa assim, ela fala assado, ela gosta disso, ela não gosta daquilo. Parece uma igreja que não é igreja. E um crente, e um ser humano lá fora, que não parece um cristão lá fora, que não parece um cristão para os incrédulos. O incrédulo olha para ele e fala: mas o crente não fala isso. O crente não tem esses gostos. O crente não gosta desses lugares. O crente não ouve esse tipo de música. Mas ele fala que é crente, é de uma igreja. Nós sabemos até onde fica essa igreja dele. Então é isso que acontece. Um mundo que não parece com o mundo. E que na igreja não parece com a igreja. É uma confusão, não é? Por isso que o crente verdadeiro precisa de uma lupa para ver. E essa lupa é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas não se engane, o falso cristianismo, bem como os falsos cristãos, apesar de parecerem inofensivos, eles são inimigos da igreja. O falso crente dentro da igreja e o falso cristianismo lá fora
são inimigos. Por mais que se pareça com a igreja, por mais que pareça que está apoiando a igreja, por mais que pareça que não está perseguindo a igreja, por mais que pareça que não está se opondo à igreja, eles são inimigos da igreja. São inimigos do verdadeiro cristão e da igreja verdadeira, porque isso é de Cristo, e o próprio Senhor disse que se o mundo o perseguiu, também vai perseguir a igreja. E vai perseguir os seus imitadores, os seus cristãos. Muitas vezes a gente não fica sabendo de muita coisa, mas olha só, no ano de 2006, um pastor fez uma pesquisa com várias pessoas no mundo inteiro sobre crentes sendo perseguidos, a igreja perseguida. Isso em 2006, sabe o que foi detectado? O que foi descoberto? Que em 2006, 100 mil cristãos verdadeiros são mortos e assassinados por ano no mundo. 100 mil cristãos em 2006, era a média. Hoje nós estamos em 2020. Será que isso aumentou, diminuiu, estacionou, aumentou? Porém, você não ouve isso em imprensa, ouve? Você ouve isso em jornal? Não, fala que teve um distúrbio aqui, cristãos foram perseguidos ali, mas é 2 segundos no telejornal ou na internet. É mascarada essa notícia, você não vai ver essa notícia verdadeira dessa perseguição e dessa oposição. Você vai ver a outra, que parece apoiar a igreja. Por que que você não vê? É simples. De que lado que a imprensa do mundo está? Do lado da igreja ou do lado desse sistema, dessa falsa trindade do mal? Óbvio, né, a resposta. Eles não têm interesse de divulgar nada favorável à igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso vai culminar numa aliança com a trindade do mal na terra. Será a religião do anticristo e do falso profeta durante o período da grande tribulação. Esses falsos cristãos e esse falso cristianismo vai dar o poder religioso do mundo, de mãos beijadas, vai entregar para o anticristo e para o falso profeta. E hoje isso já está em pleno desenvolvimento aqui no mundo. Apocalipse 13, de 11 a 18, revela sobre essa terceira pessoa dessa falsa trindade, dessa trindade do mal. O desfecho está aqui, Apocalipse 13, de 11 a 18. Vamos ver então o que acontece aqui. Diz assim, Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta. Por que Deus chama o anticristo e o falso profeta de besta? Expliquei no estudo passado, vou repetir. Porque quando Deus olha para esses 2 homens, eles já estão tão entregues ao mal, ao pecado, ao diabo, que já não são mais imagem e semelhança de Deus. São imagem e semelhança do diabo. Verdadeiras bestas na terra, não tem nada de ser humano. Não tem emoção, não tem amor, não tem piedade, não tem nada de bom neles. Só de mal. São como um animal, uma besta. Não domada, porque o animal ainda pode ser domesticado e fica amigável. A besta indomada não. Só faz o mal para a humanidade. Por isso, são bestas, mas são homens. E ele vê emergir da terra. A terra aqui significa o planeta, as nações do mundo inteiro. Então o anticristo e o falso profeta, eles vão surgir do meio das nações do mundo, obviamente. O anticristo, um governo com 7 reis primeiro, 7 poderes, ele liderando, e ele vai vir para liderar o mundo inteiro. Provavelmente os outros 6 vão se revoltar contra ele, vão atacá-lo, parece que ele vai morrer. E aí vem o falso profeta e parece que faz uma ressuscitação dele. E ele começa a dominar o mundo inteiro. Agora não é só mais 10 nações, é o planeta inteiro, dá o poder para o anticristo. E aí vem o falso profeta nessa mesma pisada. Ele vai surgir do meio religioso do mundo inteiro. Quem é ele? Nós não sabemos, não tem como descobrir. Ele pode ser de qualquer lugar.
E em escatologia nós precisamos ter um cuidado, porque funciona mais ou menos assim. O americano, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, eles acham que o anticristo e o falso profeta vão surgir de outro lugar, não de lá. Provavelmente da Europa, da Ásia. E os crentes asiáticos acham que o anticristo vai surgir da Europa ou dos Estados Unidos. E aqui do Brasil, América do Sul e Central, os crentes daqui acham, na sua teologia, na sua escatologia, que as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, vão surgir da Europa ou da Ásia, ou dos Estados Unidos. Da América do Sul e Central, não, nós não temos nada com isso, não. Isso é problema aí deles. A Bíblia fala disso, mas a gente não. Então nós temos que ter cuidado com isso. Talvez, né, os brasileiros vão dizer o seguinte: o anticristo e o falso profeta, eles vão ser argentinos. E vão torcer por Boca Juniors ainda, ou por River Plate. Porque no Brasil, não. Então, brincadeiras à parte, o anticristo e o falso profeta, eles podem surgir de qualquer nação do mundo. O anticristo, eu ainda penso que ele tem que ser um judeu, porque o judeu dificilmente ia aceitar alguém que não seja judeu como Messias. Mas o falso profeta não, ele pode ser um gentio. Ele pode ser mesmo de qualquer nação, alguém religioso, de influência. E o brasileiro pode estar pensando, tem um argentino aí no poder de uma religião famosa, então é o anticristo. Não, ninguém sabe. Não é possível saber isso agora. Quando diz aqui que fala como dragão, aliás, que ele tem 2 chifres, esses chifres aí nada mais é do que poder. Ele é revestido de poder do diabo e do anticristo. Ele tem poder delegado nele, poder sobre as religiões do mundo inteiro. Parecendo cordeiro, está vendo o falso cristianismo aí? Esse falso profeta, ele vai surgir como se fosse Jesus Cristo falando coisa boa, falando de paz, falando de amor, falando de segurança, falando de prosperidade. Não é os nossos desejos hoje? Não são as nossas felicitações uns para os outros? Como que elas são na grande maioria? Que o seu dia seja abençoado. Que Deus tire todos os problemas da terra, acabe com o coronavírus, Covid-19, câncer e te dê a paz. Te dê prosperidade, que você consiga um emprego onde você vai ganhar muito bem, que você tenha segurança, que você pode sair por aí tranquilo. Não é isso que a gente felicita um para o outro, deseja para o outro? E não tem nada errado com isso, né? Mas cuidado, você pode estar aí já sendo envolvido por esse pensamento anticristão, cristianismo falso. Não é bem isso que a Bíblia fala. Então ele parece cordeiro, mas olha agora, falava como dragão. Quem é o dragão aqui no contexto? O diabo. Ele fala coisa bonita, ele fala de paz. Quando ele fala assim, parece que sai buqueres de flor da boca dele. E todo mundo fica babando, admirado. Mas quem tem a lente da Bíblia, olha para tudo aquilo que ele está falando, fala: isso aí não me cheira bem. Tem alguma coisa aí que não casa. Tem alguma coisa aí, talvez você não sabe nem explicar o que é, mas você está desconfiado daquilo ali, porque é uma coisa estranha. Parece cristão, mas tem uma coisa que não convence. Cuidado com isso. E está no poder do diabo. Fala como dragão, fala com autoridade. E sabe levar para o mal. Quem é o sedutor do mundo? Não é o diabo? Como que existe a sedução? A pessoa engana a outra. A pessoa faz a outra crer que aquilo que ela está apresentando é a realidade. Quando ela abre os olhos de fato para a realidade, ela foi enlaçada, ela foi iludida, ela foi seduzida. E fez uma coisa que não queria fazer.
A pessoa, quando quer seduzir uma criança, como que ela faz? Ela engana a criança com coisa que a criança gosta. Mas por trás tem o mal. Fala, isso não pode ser desse jeito, tem alguma coisa errada aí. O surgimento do anticristo e do falso profeta será do mesmo jeito. Vai parecer tudo bom, tudo bonito, a maioria a favor. Eu penso que em alguns momentos o crente verdadeiro vai ter dúvida da fé dele. Será que eu estou certo mesmo? Tanta gente falando o contrário, só eu aqui falando isso aqui. E serão enganados. Versículo 12: exerce toda a autoridade da primeira besta, do anticristo, na sua presença. Ele tem a autoridade delegada do anticristo para agir, só que a religião que ele lidera, o falso profeta, ela está debaixo da autoridade do anticristo. Não é uma religião, um cristianismo livre mesmo para adorar Cristo. Tem as regras oficiais, estatais, por cima desse cristianismo aí. Agora olha aí o culto. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Religião cristã falsa. Cultos cristãos falsos em igrejas falsas. E aí ele faz essa suposta ressuscitação, ou será uma ressuscitação mesmo. Daquilo que eu já falei, o anticristo parece que morre e o falso profeta vem, faz um milagre ali. E olha o versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Cuidado com esse negócio de sinais, milagres. Hoje em dia isso não é muito comum, não está cheio disso aí no meio do cristianismo. Super pastores fazendo milagre, curando. E agora eu pergunto para você, onde estão esses super pastores, curandeiros e essas igrejas de cura com o coronavírus e a Covid-19? Por que não curam tudo isso? Por que não fazem tudo isso parar? Por que não curam todas as doenças da terra? Vão nos hospitais aí e curem os doentes que estão lá sofrendo? Cuidado com essa coisa, cuidado com isso. Não significa que Deus não pode curar. Ele pode, Ele é Deus, Ele pode curar qualquer pessoa de qualquer enfermidade e dar saúde, restaurar, ressuscitar mortos. Mas não é provável que Ele vai fazer isso com todo mundo, porque Ele já revelou o plano dEle na palavra dEle, para nós não sermos enganados com isso. Mas o diabo vai usar isso, e quem mais vai fazer sinais será o falso profeta e o anticristo. Fazerem milagres, e o próprio Senhor já advertiu quanto a isso, lá em Mateus 7, contra os falsos mestres. Ele diz que no último dia, no dia do juízo, esses falsos mestres cristãos vão chegar para ele e dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos muitas curas, em Teu nome fizemos muitas maravilhas, em Teu nome fizemos muitos milagres, em Seu nome nós exorcizamos pessoas, expulsamos demônios. E o Senhor Jesus diz que vai olhar bem no olho dele e dizer para eles: eu nunca autorizei vocês, eu não reconheço o que vocês fez, que foi tudo no meu nome. Eu não conheço vocês nesse sentido. Vocês não estavam debaixo da minha autoridade. Vocês não fizeram aquilo pelo meu poder. Vocês usaram o meu nome, usaram a minha autoridade, a minha credibilidade. Mas vocês são falsos, vocês fizeram iniquidade. Apartem-se de mim agora. Eu conheço vocês muito bem no sentido de que vocês não me pertencem. Afastem de mim, e vai jogá-los no inferno. Cuidado com isso, cuidado com o que você está se envolvendo. Olha aí a palavrinha de novo no versículo 14. Olha aí a palavrinha de novo no versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu, foi ressuscitada. Vamos fazer uma imagem do anticristo, e essa imagem vai parecer que terá poder sobrenaturais. Mas o que fala a primeira palavrinha do versículo 14? Seduz.
engana, parece tudo muito bom a essa altura aí, mas é tudo falso, é tudo do diabo, mas parece cristão verdadeiro, parece cristianismo verdadeiro, parece um pastor verdadeiro, como nunca houve outro aqui na terra, esse falso profeta, mas não é um pastor de Cristo, será do diabo. E lhe foi dado, versículo 15, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Olha só, uma imagem que vai falar, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Agora começa a se revelar, não é? Isso aí me lembra duas coisas, essa imagem do anticristo na terra durante a tribulação. A lendária esfinge lá do Egito, ficar na tumba lá, o que é a lenda? Que o viajante chega até ela faz uma pergunta, e se ele não souber a resposta, ele morre. Decifras ou morre? E a outra imagem aqui, agora não é mais de lenda, é de realidade, a imagem que Nabucodonosor mandou fazer de si próprio. E que todas as nações representadas ali na Babilônia deveriam ajoelhar e adorar aquela imagem que era a imagem dele mesmo. Era uma pré-figura de tudo isso aqui. E o povo vai fazer isso, a maioria vai adorar, porque está esperando esse líder famoso aí. Versículo 16. Então ele vai fazer com que essa imagem fale e faz com que a imagem faça com que todo mundo adore o anticristo. E vai matar quem não adorar o anticristo. 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta é o número do seu nome. Aqui está falando de um grande regime comercial, dominado pelo anticristo, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Tudo isso misturado aí, ó. Política, religião, comércio, segurança, tudo isso fazendo um entrelaçar um no outro aí no tempo do fim. E aí quem não entrar no esquema dele será perseguido. Não vai poder comprar, não vai poder vender. E o mundo está sendo treinado. O tempo que nós vivemos hoje não é uma amostra disso, não. Se vem a autoridade e fala o que você pode comprar, onde você pode comprar, que hora que você pode ir lá comprar. E a maioria vai dobrando, vai se curvando para tudo isso aí. E às vezes parece que é até bom. Você não tem preocupação, tem o que comer, tem dinheiro para comprar, tem segurança. Parece muito bom. E isso vai aumentar. E vai assumir o controle na terra mesmo. E aí entra essa marca da besta que ninguém sabe exatamente o que é. Pode ser alguma coisa que marca mesmo, mas pode ser o esquema todo. Você tem que entrar no esquema. Se você sair fora do esquema, você está enrolado. Essa é a marca da besta, participar do esquema, aceitar esse esquema anticristão contra Deus. Essa é uma marca também. E no versículo 18 fala assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso aqui tudo, o anticristo e o falso profeta, a tribulação, no final vai ter um governo mundial que é crido como o Império Romano revivido. Eu penso que esses 36 que aparecem aí, não é nem tanto um número mesmo, 666. É número de homem sem Deus. E o 6 é o número do homem. João está escrevendo no tempo do Império Romano, perseguidor da igreja. Sabe qual era o número do imperador? Eles usavam muito códigos. Um dos códigos eram números e letras. E o número dos imperadores romanos, perseguidores da igreja, sempre foi o número 6. Então pode ser um 6 do dragão, do diabo,
outros 6 do anticristo, um homem, e outros 6 do falso profeta. E o esquema deles, entrou nesse esquema, está selado, está marcado. O Roma revivido, o Império Romano revivido, governando o planeta Terra. E eu consigo, alguns aí podem achar que eu estou indo longe demais, mas eu faço uma analogia, eu faço uma conexão. Sabe como? Da seguinte forma. Você olha na história e vê os gladiadores romanos divertindo o povo. O que é hoje o MMA, o UFC? Essas lutas que tem por aí, boxe e tal. Não é muito parecido? Coisas de Roma para divertir o povo. Você olha na história do Império Romano para divertir os imperadores e os cônsules de Roma. E o povão também, em geral. Não tinha as corridas de bigas. O que parece Fórmula 1, Fórmula Indy e outras corridas que tem por aí? E por aí vai. Os esportes, de uma forma geral, muito parecido com o Império Romano. E surge uma religião oficial de tudo isso aí, todo mundo apoiando, todo mundo dentro de tudo isso aí. Esse aqui, então, é o surgimento da segunda besta, a terceira pessoa da falsa trindade do mal, o falso profeta. Como que ele surge? Falsos crentes nas igrejas todas do mundo. E muitas falsas igrejas locais também. Então tem falso crente dentro de igrejas verdadeiras e tem igrejas locais que não são de Cristo, mas tem um nome de igreja. Está escrito lá, igreja cristã, tem alguma coisa que identifica ela como cristã. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Igreja dos Irmãos, e por aí vai. Você olha para aquilo ali, é cristão isso aí, mas não é de Cristo. E dentro dessas denominações todas, onde tem crentes verdadeiros, tem o joio semeado, tem os incrédulos. Falsos crentes. Ele só parece crente dentro do culto, dentro do que nós chamamos de igreja, o prédio da igreja. Na hora do culto, ele parece crente. Roupa de crente, fala como crente às vezes. Mas tem uma coisa que não bate. Saiu dali, é muito diferente de um crente. Tem nada a ver com crente mais. Você olha nos gostos da pessoa e você fica chocado com o que vê. E pessoas que são de conflito, de brigas, de jogar um contra o outro, de causar problema, não passa um mês sem um problema, e por aí vai. Pessoas que querem trazer o mundo para dentro da igreja, pegar umas músicas estranhas e trazer para a igreja porque todo mundo gosta, é bom também, o pastor tal gosta, o cantor evangélico tal canta, a cantora evangélica tal canta, e é difícil de segurar tudo isso. A pessoa sai dali e você conversa com pessoas que conhecem essa pessoa que é cristã, você não acredita que é a mesma pessoa que você conhece. Existem essas pessoas dentro da igreja. E existem as igrejas falsas, a igreja inteirinha falsa. O que vai acontecer para o falso profeta surgir na terra? O Senhor Jesus Cristo vem e arranca a sua igreja verdadeira, sua noiva, aqui da terra, os crentes verdadeiros de todas as denominações, e levam eles para o céu. Vai nos levar para o céu. O que vai ficar aqui? O falso cristianismo e os falsos crentes, os falsos cristãos. Eles vão usar tudo isso que nós usamos e vai trazer o falso profeta. Quando ele surgir, eles vão segui-lo. É tudo que eles estão esperando hoje. Vai falar tudo o que eles querem ouvir. Vai pregar o que eles querem. E está instituído o falso cristianismo como religião oficial no planeta Terra. Mas só pode adorar uma pessoa, o anticristo. É isso que vai acontecer. Então hoje, concluindo, hoje de manhã, aqui nesse domingo,
Eu quero falar 3 coisas para a gente encerrar. Primeira coisa, considere, você é cristão verdadeiro? Você é cristã verdadeira? Ou você é só evangélico? Ou é só um cristão que frequenta uma igreja evangélica, alguém que se diz cristão? Fala que aceitou Cristo um dia, mas o que aconteceu a partir de lá? Você mudou? Você gosta de santidade? Ou você gosta de tudo que é contrário à Bíblia? Gosta de ir para o bar, usar bebida alcoólica, usar piercing, tatuagem, usar essas roupas bem mundanas? Homens e mulheres, você é assim? Que cristianismo seu é esse? Considera seriamente. Ou você só tem os pais crentes, aí você suporta, você aguenta ir para a igreja com eles. Porque para agradar os pais, para não frustrar os pais, para não decepcionar os pais, para não criar problemas para eles na igreja onde eles vão. Então você vai com ele, faz esse sacrifício, mas quase não aguenta ficar lá. Não gosta daquelas músicas, não gosta da pregação, não gosta da comunhão, o tempo todo olhando para o relógio, para querer ir embora logo, não vê a hora que termina, aquele entra e sai, porque não aguenta. Considera a sua situação. Não estou falando por mal, não estou falando com raiva, não. Estou falando com sentimento. Considere a sua situação, se você está salvo mesmo. Meça isso pelo que você faz. O que você fala que é crente, mas o que você vive condiz com o que você fala? Casa a sua teoria com a sua prática? Observa isso. Por que você gosta mais do mundo do que do céu? Segundo lugar, antes do segundo lugar, se é o seu caso, só tem uma saída para você. É correr para o Senhor Jesus Cristo, clamar a Ele por perdão e salvação, disposto a romper com tudo isso, a morrer para essas coisas. Ele te liberta do poder do pecado, Ele te liberta desse mundanismo, Ele te liberta dessa maldade no coração, Ele te liberta de tudo que é pecado. Ele pagou pelos seus pecados na cruz, Ele pode pagar cada um deles se você crer. Creia, renda-se a Ele, corra para Ele. Mas lembre-se, Ele vai mudar você, Ele vai tirar de você as coisas pecaminosas. Você está disposto a largar? Corra para o Senhor Jesus, ou será condenação eterna. Você vai estar aqui nessa época, provavelmente, adorando o falso profeta, adorando o anticristo. Um cristianismo falso. Renda-se a Cristo como seu Salvador. Segundo lugar, cristãos verdadeiros. Não se iluda que o mundo é bom, amigável, e que seja possível desfrutar de um mar de rosas na terra hoje. Não é. O Senhor Jesus Cristo disse que o mundo é campo de batalha. O céu é o nosso lugar de paz, de repouso. O mundo é a igreja em guerra, aqui no campo de guerra, no campo de batalha. Por mais que pareça amigável, bonzinho, é inimigo, é disfarçado, quer destruir, quer tirar a nossa fé, quer tirar a sua fé, quer tirar a minha fé. Não se iluda. São inimigos do Senhor Jesus. E se são inimigos dele, e você é dele, não pense que são seus amigos, são inimigos também. E nós temos que coexistir com isso, de forma esperta. Em terceiro e último lugar, crente, homem ou mulher, seja fiel, perseverante, atento a tudo isso, anda com a lupa na mão, a lupa chama Bíblia. Aprenda a Bíblia, entenda a Bíblia. E lembre-se, o Senhor Jesus Cristo vai vir nos buscar antes disso aqui. Então não fique esperando um mar de rosas na terra, fique esperando o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Não existe mais nada para acontecer, não tem nenhum sinal, nenhuma profecia para Cristo vir buscar a igreja. É só chegar a hora que Deus marcou, o minuto, o segundo, Ele vai vir e vai buscar a igreja. Nós vamos sair dessa terra.
E se não for na nossa geração, nós vamos morrer em Cristo, salvos, e vamos para o céu. Então, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, permaneça firme, zeloso, saudável espiritualmente e olhando o tempo todo para a sua vida, para você não ser enganado pelo diabo, pelo anticristo, pelo falso profeta, porque eles já estão aqui no mundo. Lá em 1 João fala que é a última hora e que muitos anticristos já estavam pelo mundo afora, no ano 60 mais ou menos depois de Cristo. Nesse sentido, todo líder, todo governo, todo presidente é um anticristo. Uma miniatura dele. Hitler foi um anticristo, o imperador Alexandre foi outro anticristo, e por aí vem, está cheio de falsos mestres por aí, falsos cristos. E anticristos, o espírito dele já está agindo. Cuidado para você não ser engodado por tudo isso aí e começar a defender essas coisas, mas falando como um cristão verdadeiro, como uma cristã verdadeira. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, fique firme, porque o Senhor está às portas. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado por mais esse culto, obrigado pela Tua palavra, as exortações e os ensinos dela. Nos ajude a ficarmos atentos, Senhor, e não sermos enganados com esse falso cristianismo. Pai Santo, se há alguém falso cristão no meio das nossas igrejas que participam neste culto, todos nós, que o Senhor fale, Senhor, ao coração deles e delas, para a salvação, que rendam-se ao Senhor Jesus. E nós que somos salvos, que o Senhor nos ajude, Pai, para que não sejamos enganados e venhamos a nos compactuar com essas coisas todas e achando que não estamos compactuando, Pai. Nos guarde disso, nos guarde dessa armadilha, nos dê os olhos da fé, os olhos espirituais pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que fiquemos atentos. Abençoa o restante desse dia, por Tua graça e misericórdia, abençoa cada membro de cada família representada, participando neste culto conosco. Guarda-nos na Tua vontade e nos dê a Tua proteção, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora com a música Oração pela Pátria. E logo depois desse hino, o nosso culto também estará encerrado. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, seu apoio, sua oração. Se o Senhor permitir, logo mais às 19 horas, pelo horário de Brasília, estaremos aqui de novo com mais este culto da Igreja Batista Regular do Calvário, em Uberlândia. Espero que tenha sido uma bênção para você, assim como foi para mim. Que o Senhor te abençoe. Logo depois da música, culto encerrado. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria
pátria vai.